Olá, futuro residente! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica e para a sua prova de residência. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você ainda utiliza o termo NASH, a esteatohepatite não alcoólica? Pois saiba que esse termo está ultrapassado. É o que esse novo guideline traz aqui para a gente. E para falar sobre isso, trouxemos a professora Letícia, que vai explicar para a gente toda essa sopa de letrinhas aqui, esse guideline extenso que a gente vai resumir aqui de forma rápida e objetiva. E mais do que isso, temos uma questão inédita para contextualizar como isso pode aparecer na sua prova de residência. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar já com questão para quebrar o gelo, introduzir esse tema aí para nós. Como que isso pode aparecer lá na tua prova? Olha só, um homem de 52 anos que é hipertenso, em uso regular de losartana e pré-diabético, vem na consulta de rotina com esses exames laboratoriais alterados. Então, uma elevação discreta aí de TGO de 55 e TGP de 78. Ele negou etilismo para você e falou que parou de fazer atividade física por falta de tempo, que é o comum hoje em dia, né? E tá mantendo um IMC aí de 29. Pô, o cara não é obeso, mas ele tem um sobrepeso, né? Ele trouxe também uma ultrassonografia que pediram para ele no último atendimento, que tem um fígado com aumento difuso da ecogenicidade, que é compatível com esteatose hepática. Beleza, a questão até aí tudo bem, né? Então vamos para as alternativas. Ele quer saber qual é o diagnóstico desse paciente. E aí entra a sopa de letrinhas que o André já cantou para vocês. Se você não está atualizado, você marca a letra A logo de primeira, né? Pensando, isso aí é NASH, é alteração porque ele tá sedentário, tá com sobrepeso. Mas essa não é mais a terminologia usada, hein, pessoal? Qual será dessas outras aí que se encaixa melhor na doença do nosso paciente? Acho que é melhor a gente explicar um pouquinho do consenso, né, André? Porque senão as letrinhas vão ficar todas misturadas. Vamos lá, pessoal. O novo nome para tudo isso é MASLD, tá bom? Vou explicar com detalhes. Então, a gente está falando de esteatose hepática dentro do nosso tema da hepato. O nome utilizado antigamente era NAFLD, né? Do inglês Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, tá bom? Que no português a gente traduzia como NASH, doença hepática gordurosa não alcoólica, ou DHGNA, né, que aparecia também nas nossas provas de residência. Então, o consenso europeu veio para mudar esse significado, enfim, essas letras, para que a doença traduza o que ela realmente é, porque não é porque o paciente não toma álcool que ele desenvolve a esteatohepatite, né? Então, a MASLD é a Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Desculpa o inglês que não tá dos melhores. Tá bom, vamos tá lá. bom. Essa é, no português, doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. E o consenso mesmo justifica por que eles mudaram isso. Porque o fato é que não é porque o paciente não toma álcool, é por causa da síndrome metabólica, das disfunções metabólicas, que a gente vai ter o desenvolvimento da esteatose hepática. Olê, eu acho legal, isso é uma coisa que tem acontecido direto aqui no MedTask Pills. A gente tem atualizações, a gente às vezes fala assim, putz, que saco, atualização, não queria ter que decorar uma coisa nova, mas eu acho interessante quando tem as mudanças, a gente sempre faz essa análise. As mudanças geralmente vêm para tentar dar um nome melhor ou tentar classificar uma doença de uma forma melhor. E é justamente o que a gente tem o caso aqui. O problema, como você ilustrou muito bem aqui, não é que o paciente não bebe. O problema é a disfunção metabólica. Então vamos botar disfunção metabólica no nome da doença. Exatamente. Isso fica até mais fácil, né, para nós. Embora as letrinhas estejam aí misturadas, mas fica mais fácil também para a gente identificar na prática clínica e tudo mais, né? Com certeza. Bom, e 90%, aliás, das doenças hepáticas esteatóticas são causadas por disfunções metabólicas. Então, é uma doença realmente expressiva no nosso meio, na atualidade, e que precisa do nome certo para a gente poder tratar também corretamente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, como é que a gente faz diagnóstico? Antes a gente tinha que fazer ultrassom para identificar
se tem esteatose hepática, isso não mudou, tá bom? A gente continua fazendo ou um exame de imagem, ou eventualmente através de biópsia, a gente Perfeito. consegue identificar a esteatose hepática. E aí, para chamar de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, a gente precisa de um critério de disfunção metabólica. E esse você sabe bem, né, André, dos critérios. Então, um IMC maior do que 25, uma glicemia de jejum maior ou igual a 100 ou diabetes mellitus tipo 2, pressão alta, triglicerídeos aumentados, um HDL baixo, cintura abdominal aumentada, que são, assim, os critérios que a gente também usa lá na síndrome metabólica da endócrina, Eu né? acho interessante que é um corte baixo, né? Precisa só de um desses. Só um? E eu não preciso mostrar que tem evidência de lesão hepática, nada do tipo. Não, a gente precisa de esteatose no exame de imagem ou na biópsia e mais um dos critérios. Eu ou vou seja, fazer muito esse diagnóstico, com viu? certeza. No meu consultório de nefrologia, eu vou te dizer que o que eu vejo de paciente com esteatose hepática, que tem pelo menos um desses, é assim, diria que talvez a maioria dos pacientes. É uma epidemia, né? É uma A síndrome epidemia. metabólica é uma epidemia e aí a esteatose vem no pacote, né? Infelizmente. Beleza, e aí vocês vão perguntar para nós, né? Ah, mas e se o paciente tem síndrome metabólica e ainda bebe? Que esse é famoso. O pessoal do churrasco, cerveja no final de semana, e aí? Esse aí a gente também vai chamar de MASLD? Bom, pessoal, para isso, o consenso europeu deu um outro nome, tá bom? Então, quando o nosso paciente tem esteatose, tem síndrome metabólica e também consome álcool, o nome disso é MAT-ALD. O ALD vem de Alcoholic Liver Disease, então a doença hepática alcoólica que a gente já conhece. Mas eles colocaram aí esse prefixo MAT para lembrar que tem um fator metabólico associado também nesses casos. E é uma coisa que o próprio consumo do álcool pode ter uma consequência metabólica, então acaba que uma coisa liga a outra, né? Exato, e os dois extremamente prejudiciais para o fígado, né? Enfim, para essas lesões hepáticas, né? Perfeito. Claro que se o consumo de álcool do paciente for muito expressivo, a gente vai acabar considerando mesmo como uma doença hepática alcoólica, tá bom? Perfeito. Mas quando tem um outro componente, a gente dá um nome diferente, beleza? Maravilha. Muito bem, e as complicações, acho que todo mundo já sabe, isso também não mudou, né, pessoal? Complicação da esteatose hepática vai levar a fibrose hepática e, consequentemente, a cirrose e depois até um carcinoma hepatocelular, que é comum nos nossos pacientes cirróticos, né? A gente tem uns scores para calcular a fibrose hepática, vocês devem lembrar, o score FIB4, ou o que ainda não mudou o nome, que ainda está como NAFLD Fibrosis Score, que são métodos da gente avaliar através de scores clínicos, sem precisar de um exame tão complexo como uma biópsia ou uma elastografia hepática, que não é muito disponível também, né? Vamos combinar que na nossa certeza. prática a gente acaba usando mais os scores mesmo. Beleza? E aí a gente vai controlando esse paciente no consultório com relação à progressão dessa doença para fibrose, tá bom? E por último, vamos falar de tratamento. É aquele tratamento que todo médico gosta de passar e nenhum paciente gosta de cumprir, né? Que é mudança do estilo de vida. Precisamos reduzir pelo menos aí de 7 a 10% do peso do paciente para que a gente comece a ver alguns sinais de melhora nessa esteatose hepática, né? E os queridos do momento, né? Os agonistas Esse de tá na boca do GLP-1, povo. esse tá. A semaglutida, liraglutida também são adjuvantes no tratamento, tanto do emagrecimento quanto da própria esteatose. Eles ajudam no tratamento dessa complicação aí da esteatose hepática. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1. Um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto, com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Então, gente, se você está gostando desse vídeo, agora é a hora de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que está estudando para a prova de residência. Vamos então responder a nossa questão inédita.
Isso aí, vamos lá. Então, lembram da questão, né? A gente tinha um homem de meia idade que era hipertenso e pré-diabético, que tinha alteração de TGO e TGP, que não bebia, mas tinha parado de fazer atividade física e que tinha um IMC de 29. E no exame de imagem, estava lá, esteatose hepática. Muito bem. Qual que é o nome que a gente dá para isso, então, pessoal? NASH. NASH não é mais, a gente não chama mais de NASH. NAFLD, esse é o nome antigo também, né? O nome em inglês antigo. A gente também não usa ele mais. Doença hepática esteatótica associada ao álcool, que é a ALD, não, né, pessoal? Não bebe. Nosso paciente não bebe. Então, doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, perfeito, nossa MASLD. E esteatose hepática simples, sem critérios diagnósticos definidos, não, porque esse paciente tem exame de imagem e tem um critério metabólico para a gente chamar de MASLD. Combinado? Então, se você gostou desse episódio, gente, comente aqui, deixe o seu elogio, a sua crítica. Se ficou alguma dúvida, pode mandar também sugestão para outros temas e eu encontro você no próximo MedTask Pills, todas as segundas-feiras, às 20 horas.